Deus manda te dizer para você começar a buscar mais a Ele em oração. Porque somente quando você buscar se aproximar de Deus através da oração é que você vai sentir a presença dEle e você vai ouvir a voz dEle. Sabe, queridos, houve um tempo na minha vida, quando eu ainda era criança, acho que essa parte da história vocês já sabem, mas cabe eu aqui trazer novamente a memória de vocês, né, de alguns que já ouviram essa história. Eu perdi minha mãe ainda muito pequena. E se eu não tivesse ouvido os conselhos da minha avó para que eu orasse ao Senhor, que só assim eu iria ouvir a voz dele quando ele falasse ao meu coração, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse buscado intimidade com Deus, porque eu já passei por muitas coisas nessa vida que pouco a pouco eu vou contar a vocês, muitos testemunhos que eu tenho para contar. E quando a gente aprende a orar, quando a gente aprende a buscar a presença de Deus, não é que a vida vai ser aquele mar de perfeição, não. Mas é que as situações adversas que vêm para nos abalar, para nos atingir, para nos deixar para baixo, essas situações, elas só nos fortalecem em Cristo Jesus. E Deus manda te dizer, tem situações na sua vida que poderiam ser mais suaves se você me buscasse em oração. Porque muitas das vezes você não me busca em oração, e quando você abre a boca só para pedir as coisas para eu resolver, eu às vezes falo com você e você não ouve a minha voz. E a voz de Deus, ela é mansa e pacífica. E você tem que aprender a ouvir esta voz. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 8, diz: Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Então, meus irmãos, aqui a gente percebe, né, nessa passagem de 1 Reis, que a voz do Senhor é mansa e delicada. E muitas das vezes Deus fala com você ao teu coração, de forma mansa e delicada, como Ele é, e você não consegue ouvir, porque você se deixa abalar pelos terremotos, pelas situações a qual afligiu o teu coração. São muitas situações que você tem passado e que você pensa que é o fim. E Deus manda te dizer: comece a me buscar em oração,
Porque somente em oração você vai aprender a distinguir a minha voz e vai saber quando eu estiver te guiando numa situação. Meus irmãos, a voz de Deus, quando ela fala no nosso coração, em meio a tanto sofrimento, a gente sente paz, a gente sente um alívio. Eu vou contar aqui para vocês brevemente um testemunho que eu tenho na minha vida, né? Eu estava ali já divorciada com meus 2 filhos e eu estava sem saber como é que eu ia criar 2 filhos sozinha. E no meio de tanto desespero, o único pensamento que eu tive ali foi de colocar meus filhos para adoção. Ali foi o meu pensamento de mãe desesperada, né? De salvar eles, porque eu não tinha condições, né? Eu era cabeleireira na época, eu não tinha condições de criar 2 filhos sozinha, 2 filhos bem pequenos. Minha filha tinha aí um pouco mais de 1 ano e meu filho tinha 7 meses. E eu não sabia o que fazer. E eu naquela noite eu chorei muito, 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 muito mesmo. Muito, 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 muito. Que no outro dia eu amanheci com os olhos bem inchados. Mas naquela noite eu falei com Deus que eu iria colocar meus filhos para adoção. Porque eu estava desesperada com aquela situação. Porque eu não queria ver meus filhos passarem fome, né? Porque eu estava agora sozinha, né? Eu estava prestes a me divorciar e já estava com toda a documentação no fórum já para me divorciar. Então eu já sabia que se eu já estava só, ia ficar mais só ainda. Então, e sem parentes, né? Na cidade grande, sem rede de apoio, sem amigos. E de tanto chorar, eu me desesperei. Eu falei, Senhor, e depois que eu der meus filhos, eu não sei o que vai ser de mim, Senhor. E aí me veio aquela voz mansa dentro do meu coração e falou, confia em mim, filha. Confia em mim. Você tem me buscado. Prepara currículos. Prepara currículos e coloca currículos. E eu vou abençoar você nesta situação. E você vai contar testemunho. E meus irmãos, eu já tinha um tempo já desempregada, porque quando meu filho se internou, que isso já é um outro testemunho, quando meu filho se internou com 7 meses, ele teve um problema de saúde. Quando eu voltei do internamento com meu filho, eu perdi o trabalho que eu tinha, né? Era carteira assinada, eu fui mandada embora, né? Aquele salão me mandou embora. Então eu fiquei ali com as mãos atadas. Então no desespero da minha alma eu pensei em colocar meus filhos para adoção, mas ali já era uma cilada de Satanás, porque se eu colocasse meus filhos para adoção, eu não ia conseguir reverter a adoção. Porque não sei se vocês sabem, a adoção ela não pode ser revertida. Então eu ia agora, né? Eu ia me desesperar e eu não sei o que teria sido de mim se eu tivesse colocado meus filhos para adoção. Eu ia ficar sem meus filhos e eu amo tanto meus filhos. Mas eu ouvi aquela voz mansa e pacífica dentro do meu coração. Coloca currículos e você vai glorificar o meu nome nessa situação e você vai contar testemunhos. E no dia seguinte eu acordei com o olho bem inchado. Eu fui numa lan house, porque nessa época eu não tinha impressora em casa. Eu fui numa lan house, eu preparei um currículo e no outro dia eu fui colocar currículos e coloquei currículos em vários salões de beleza. E num dos salões que eu coloquei, eu fui chamada logo em seguida para começar a trabalhar, né? Com 24 horas eu já estava trabalhando, eu já estava de carteira assinada. Então Deus é maravilhoso. Então se eu tivesse ouvido a voz, né? A voz de desespero que estava ali, né? No meu coração, né? Que é como a palavra aqui, né? De 1 Reis diz que houve o terremoto, mas Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento. Então, a voz do Senhor, ela é mansa, ela é pacífica. Então, você vai aprender a distinguir a voz de Deus na situação, porque ela vai te trazer paz. E aquela voz que falou comigo, prepara o currículo, e eu vou mudar a tua situação. De verdade, mudou a minha situação. Porque eu ali consegui um trabalho, eu depois paguei minhas dívidas. Eu não fiquei naquele salão, eu fiquei 2 anos apenas naquele salão, até o tempo de eu juntar um dinheiro e pagar uma dívida que eu tinha no banco na época. E depois eu entrei para a faculdade de Direito. Então Deus mudou a situação. E Deus manda te dizer, me busque em oração. Porque assim como eu fui com minha filha, que está contando esse testemunho para vocês, eu vou também ser com vocês. Vocês vão aprender a ouvir minha voz. Muitos de vocês, eu falo com vocês e vocês não conseguem distinguir a minha voz, porque vocês estão tão cegos com a situação,
que vocês não conseguem perceber, né, quando eu falo com vocês. E vocês precisam me buscar mais em oração, para que vocês aprendam a distinguir a minha voz, meditar na minha palavra, e vocês vão saber interpretar quando eu falo com vocês. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?